Español, aula 21, verbos irregulares, 5 clases. Na aula anterior, nós trabalhamos as semelhanças dos verbos em espanhol e em português. Nós vimos que os verbos regulares, eles são semelhantes em quanto a sua estrutura, em quanto a sua desinência e a maneira como vai ser falado. Agora, o que vai acontecer com um verbo irregular? Ou o que eu chamo de verbo irregular? É aquele que vai modificar algo no seu radical e pode ser uma única letra, pode ser para um único sujeito. E essa característica que vai ser comum a outros verbos é o que vai fazer dele pertencer a uma determinada classe. Nem todos os verbos irregulares, porém, eles conseguem pertencer a uma classe determinada. Muitos deles têm características próprias, mas esses verbos que têm características próprias em espanhol, irregularidades só deles, também vão funcionar igual em português. Um exemplo concreto, o verbo hacer ou fazer em português. Tá? A irregularidade que tem o verbo hacer vai ser muito parecida à irregularidade que ele tem em português, tá? Como o verbo fazer. Então eu consigo fazer uma equivalência e entender como funcionou. Observem agora os que se dividem em classes. Na primeira classe de verbos irregulares, nós vamos colocar os verbos que têm E na penúltima sílaba. E aqui eu tenho um exemplo, como o verbo negar. Essa letra E da penúltima sílaba, ela vai se transformar num ditongo IE. Quando? Quando eu conjugo esses verbos para a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e terceira do plural. Ou podemos dizer ao contrário. Vai transformar o E em ditongo IE para todas as pessoas, menos para a primeira e segunda do plural. Semelhantes ao verbo negar, eu teria o verbo empezar, que significa começar, começar, defender, sentir, sentar, e a maioria dos verbos irregulares que tem E na penúltima sílaba, tá? Vão pertencer a essa primeira classe. Agora, segunda classe de verbos irregulares. Observem aqui. Na segunda classe de verbos irregulares, eu tenho um exemplo que seria o verbo contar. O que acontece com esse verbo contar? Ele teria uma letra O na penúltima sílaba que vai se transformar para o ditongo E. Então eu falo que eu cuento, tu cuentas, ele cuenta. Nosotros contamos, vosotros contáis e ellos cuentan. Igual que esse verbo contar, eu poderia citar agora rapidamente o verbo morder, o verbo sonhar, o verbo oler e por aí vai em frente. Não há grandes diferenças. Eu poderia então a primeira classe dizer que está composta por aqueles verbos que têm E na penúltima sílaba e que vai transformar essa letra E num ditongo IE. E os verbos de segunda classe, aqueles que têm O na penúltima sílaba e vão transformar essa letra O num UE, tá? Para serem conjugados. Agora, um detalhe importante é no presente. Presente, sempre no tempo presente. Quando um verbo irregular, a irregularidade vai aparecer no tempo presente. Pode vir a aparecer também no passado? Pode, mas se ele é irregular, vai aparecer no tempo presente. Já a terceira classe é um pouquinho diferente a primeira e a segunda. Ela vai estar formada pelos verbos terminados em hacer, ser, o ser ou sir, como o verbo nascer, como o verbo obedecer, como conocer, como lucir. Lucir significa aparentar. E vai acontecer o quê? Olha, eu vou pegar aqui o verbo obedecer, que tenho como exemplo. Ele vai sofrer uma modificação bem mais radical que nas classes anteriores, só que menos sujeitos. Ele vai mudar unicamente para a primeira pessoa do singular. E vai mudar de que maneira? Vai mudar a letra C por Z, do radical, e vai colocar
uma C e uma O como desinência. Então, de obedecer, obedeço. De nascer, nazco. De conhecer, conosco. De lucir, luzco. E todos os outros sujeitos vão ser regulares. Então, não há grande empecilho para entender que unicamente vai mudar na primeira pessoa. Agora, a quarta classe, na realidade, ela parte da terceira. Ou, melhor dizer, é parte da terceira, porque eu vou colocar aqui todos os verbos que terminam em duzir, como produzir, como traduzir, como induzir. E nós falamos na terceira classe que nós temos os verbos que terminam em usir. Então, os que terminam em duzir têm uma característica de terceira, que vai ser que eles sejam irregulares no presente. Se eu for conjugar o verbo conduzir no presente, como que eu falaria para yo? Yo conduzco. Teria, sim, a modificação no presente, que tem os verbos de terceira classe. Porém, eles formam uma classe diferente, porque eles vão sofrer uma outra mudança no pretérito perfeito. Observem aqui. Muda-se para J. Yo conduje, tú condujiste, él condujo. Nosotros condujimos, vosotros condujisteis e ellos condujeron. Se em vez do verbo conducir eu tivesse aqui o verbo produzir, como que eu falaria? Yo produje, tú produjiste, él produjo. Nosotros produjimos, vosotros produjisteis e ellos produjeron. Depois da quarta classe, eu tenho, claro, a quinta classe. Esta quinta classe, ela é um pouquinho mais extensa. Por quê? Porque eu vou ter que lembrar de 9 terminações que vão fazer dos verbos pertencer à quinta classe. Todos os verbos que terminam em evir, en edir, egir, eguir, emir, enchir, ervir, estir ou etir, eles vão pertencer à quinta classe de verbos irregulares. Então, por exemplo, verbos como concebir, como pedir, elegir, seguir, gemir, enchir, servir, vestir e repetir, eles vão mudar a letra E da penúltima sílaba para uma letra I. Vamos olhar o exemplo, o verbo servir. Então, eu falo como a que yo sirvo, que tú sirves, que él sirve, que nosotros servimos, que vosotros servís e que ellos sirven. A grande questão aqui, o grande dilema do aluno com esses verbos irregulares, ou a dificuldade, seria para ele definir quando tem um verbo de primeira classe e um de quinta classe. Vamos supor no caso de ter um verbo que tem E na penúltima sílaba e ele ser irregular. Bom, primeira diferença. Os de primeira classe, eles podem terminar em ar, en er ou em ir. Os de quinta classe, unicamente em ir. Ou seja, nós já podemos eliminar os que terminam em ar ou en er como possíveis verbos de quinta classe. Unicamente vão pertencer à primeira classe. Agora, eu tenho um verbo que termina em ir e tem E na penúltima sílaba, aí eu vou ter que lembrar das minhas 9 terminações para saber se ele é irregular de primeira classe ou irregular de quinta classe. É bom esclarecer que não são unicamente 5 classes de verbos irregulares que existem em espanhol, existem muitas mais. Ao todo, as mais comuns são 12 classes de verbos irregulares. Mas até por um problema prático, né, e efeitos de vestibular, nenhum conteúdo programático pede todas as classes de verbos irregulares, e sim as mais usadas.